muito boa tarde a todos e muito bem-vindos ao webinar A Reação dos Fabricantes de Peças Automóveis à Covid-19, organizado pelo Jornal das Oficinas, em parceria com a Divisão de Pós-Venda Automóvel Independente da ACAP, e cujo objetivo é informar os profissionais sobre o impacto da crise motivada pela pandemia do Covid-19 nos fabricantes de peças e como estão a reagir aos novos desafios nesta fase pós-confinamento. Para esclarecer dúvidas relativamente aos assuntos que preocupam os profissionais do setor, contamos com a participação de 3 membros da Comissão Especializada de Fabricantes de Peças da DEPAI ACAP, a quem dou as boas-vindas e passo a apresentar ao Frederico Abcacis, da ELA, o João Cardoso, da Continental e o Éder Pereira, da MAN. Todos os representantes irão falar em nome da Comissão. Antes de colocar as questões aos oradores, aproveito para fazer uma breve apresentação da Comissão Especializada de Fabricantes de Peças da DEPAI ACAP. Esta comissão foi constituída em setembro de 2011 com o objetivo de criar medidas concretas que defendam os interesses do mercado pós-venda independente, tanto a nível da distribuição como da reparação, bem como dinamizar e promover o setor junto do mercado, opinião pública e entidades públicas e privadas. A preocupação da Comissão tem sido, sobretudo, a transmitir e garantir ao cliente serviços e produtos de qualidade devidamente certificados nas condições que a legislação estabelece. A Comissão tem acompanhado a rápida evolução do negócio da reparação automóvel, que vai exigir cada vez mais profissionalismo e conhecimento dos técnicos das oficinas. A comunicação e divulgação de novas ferramentas são tarefas que a Comissão tem vindo a desenvolver, com o objetivo de manter o setor informado sobre a legislação que regula a atividade e as boas práticas do setor. De referir que a maioria dos participantes de peças para o aftermarket também produz peças para a origem, sendo fornecedores das linhas de montagem dos principais fabricantes de automóveis. É por isso o objetivo prioritário da Comissão sensibilizar as oficinas e os automobilistas para a qualidade das peças de aftermarket. A Comissão Especializada de Fabricantes de Peças Automóveis da ACAP partilha a ideia de que só com união e consenso é possível construir um aftermarket mais forte. Bem, e feita a apresentação da Comissão, começo por perguntar a Frederico Abcacis como foi a experiência de trabalhar durante o período de confinamento com a produção de peças paradas, a atividade comercial reduzida e os recursos humanos em teletrabalho. Então, Frederico, se puder avançar. Antes de mais, boa tarde a toda a audiência e aos meus colegas de fabricantes que aqui estão também. Como é que foi? Portanto, esta fase de confinamento, basicamente nós ajustámos a empresa toda para teletrabalho. Mantivemos o armazém a trabalhar com máximas restrições, portanto, a fazer o mínimo essencial, e tentámos que, durante todo o período de confinamento, o serviço que prestamos aos nossos clientes fosse o minimamente tocado possível. Portanto, tentámos manter o nível de serviço também, porque o nível de atividade baixou muito, e, portanto, nós o que fizemos foi colocar a empresa em modo de hibernação, ok? Portanto, e eu acho que funcionou bastante bem. Não tivemos nenhum apontamento de nenhum distribuidor nosso a nível de serviço, portanto as coisas continuaram a funcionar de maneira normal, simplesmente nós estávamos cada um em sua casa. E isso de facto trouxe um desafio diferente para aquilo que é o nosso trabalho diário, sobretudo para quem trabalha na nossa central de Madrid, não é? Porque são pessoas que estão basicamente todos os dias em contacto uns com os outros, estão no escritório e, portanto, é diferente de nós aqui em Portugal, porque cada um está no seu sítio, portanto nós trabalhamos já quase em teletrabalho e, portanto, estamos muito mais acostumados a isso, portanto não houve assim uma grande alteração para nós. A nível pessoal, também há que salientar que foi uma experiência muito positiva, porque de facto eu tenho uma bebé pequenina e, portanto, para vocês terem uma ideia da importância disto, foi durante o confinamento que ela começou a andar. Portanto, e aqui em casa também foi um challenge essa altura, e
lá está, são coisas pessoais que de outra maneira não conseguiríamos presenciar, não é? Portanto, ou seja, este confinamento também trouxe algumas coisas boas, não é? Dentro daquilo que foi toda a complicação que tivemos com este vírus, não é? Que nos transtornou bastante as vidas, mas de facto também teve o seu quê de positivo, e eu acho que as coisas acabaram por ser ultrapassadas de uma maneira razoavelmente boa, diria. Muito bem, Frederico, obrigado pelo seu testemunho. E agora pergunto ao Hélder Pereira como é que reagiram os fabricantes, nomeadamente a MAN, ao estado de emergência e à paragem da atividade produtiva e comercial. Boa tarde a todos também. É assim, nós, estando na divisão ibérica em Saragoça, nós sofremos um bocadinho do que se passou em Espanha. Ou seja, ao contrário do que passámos aqui, a atividade em Espanha parou muito mais do que em Portugal e nós, digamos que sofremos com isso, não é? Como é que nós reagimos? Eu acho que isto aqui não havia como reagir. Ou seja, vivemos um dia a seguir ao outro, porque eu lembro que o último dia em que eu saí foi no dia 12 de março, que foi o último dia do colégio do meu filho também, e que eu fui à escola. E para nós não sabíamos o que é que se ia passar 15 dias depois, quanto menos um mês ou 2 meses. Não é? Ou seja, acho que para nós todos isto foi algo impensável para nós. A nível da empresa, como é óbvio, fomos adaptando e ajustando ao dia a dia, porque nós na Manuel, tanto na divisão Espanha da Manfilter, como na divisão da Polónia da Wixi e da Filtron, trabalhamos mercados diferentes, ou seja, trabalhamos o mercado de ligeiros, trabalhamos o mercado de pesados e a indústria. E entre estes 3 mercados não houve uma situação idêntica a todos, ou seja, ligeiros basicamente parámos todos, ou seja, segunda quinzena de março e abril, não é? Mas ao contrário, o mercado de pesados e indústria moveu-se. Mas a empresa, digamos que teve que se adaptar a isso, ou seja, as previsões não serviram nada, porque as previsões que fazíamos de uma semana para a outra eram contrárias depois ao que se ia passar, não é? Programar alguma coisa também tornou-se algo impensável para nós, não é? E obrigou-nos, digamos, a nos ajustar e adaptar. Ou seja, não houve outra solução senão vivemos isto, porque ao início não sabíamos, lá está, como eu digo, não sabíamos se era uma situação para 15 dias, nunca pensámos que era uma situação para 3 meses, acho que isso temos todos que o dizer, não é? A partir do momento que internamente começámos a tomar essa proporção da situação, fomos ajustando, digamos, com os clientes, eles próprios, não é? Digamos, mantivemos o contato com os clientes, que isso foi o mais importante, não é? Felizmente também da nossa rede de distribuidores, nenhum deles fechou durante este período, não é? Tiveram, digamos que, muitos deles em layoff, mas também isso ajudou a perceber um bocadinho que as pessoas continuavam a manter a atividade. Basicamente foi isso que nos levou, digamos, a ir ajustando, não é? E estando sempre com os clientes. Muito obrigado, Hélder. Possivelmente o exemplo da MAN teria sido igual para as outras empresas e foram-se adaptando às mudanças que foram acontecendo. E eu pergunto ao João Cardoso se considera que as empresas do aftermarket estão preparadas para essas grandes mudanças que estão a acontecer e que estão para vir, não é? Boa tarde, João, boa tarde a todos os que nos seguem e boa tarde aos colegas. Eu penso que de uma forma geral, sim. Olhando às empresas do nosso setor, este é um setor bastante resiliente e tem uma enorme capacidade para ultrapassar crises, por isso eu acho que esta não será a exceção. Agora, normalmente as crises vêm acompanhadas de mudanças que causam impacto no nosso negócio, por isso existem fatores que são mais ou menos transversais e serão críticos para o sucesso das nossas empresas. Por exemplo, a questão da liquidez, a estrutura financeira das empresas terá que ser cada vez, se já teria que ser sólida no passado, agora ainda mais, não é? E por isso terá que haver um grande esforço do ponto de vista da solidificação da estrutura financeira das empresas. Por outro lado, e a contrabalançar também este ponto,
terá que haver aqui, de certa forma, um investimento em digitalização e em inovação. E quando falamos em inovação, não precisamos estar aqui a falar de elementos disruptivos. Podemos, por exemplo, se estivermos de alguma forma a otimizar um procedimento dentro da nossa empresa e que isso nos traga alguma melhoria, estamos a inovar e estamos a assegurar a continuidade do nosso negócio. Por isso, isto é algo que deve ser feito de uma forma faseada. E, claro, um ponto também que, a meu ver, será muito importante será também a questão do fator humano. O aftermarket, no final do dia, são as pessoas que o compõem. E, a meu ver, será muito importante que tenhamos para o futuro quadros preparados e motivados. E, por isso, a junção destes fatores, e estes serão, para mim, os grandes critérios de fatores críticos de sucesso para as empresas, serão importantes para que as empresas consigam gerir as mudanças que virão no futuro. Muito bem, João, obrigado. E agora passo outra vez a palavra ao Frederico Abcacis para lhe perguntar qual tem sido a contribuição da Comissão Especializada de Fabricantes de Peças da DPEI para o mercado durante este período. Portanto, que ações é que têm tomado, que contactos é que tiveram com as empresas do setor, não é? Bem, eu acho que é precisamente nestas alturas destas crises nunca impensáveis, não é, que nós vemos de facto o trabalho importantíssimo que é desenvolvido pelas associações e que neste caso estamos a falar da ACAP como um todo, porque de facto foi transversal ao setor todo o apoio que deu, mesmo a nível governamental e das decisões que se foram tomando, e de facto a nível da nossa comissão especializada, quase, eu não diria diariamente, mas quase diariamente saía uma série de ações para ajudar as oficinas a esta nova realidade, portanto, a adaptarem o seu modo de funcionamento e de organização, etc., a todos estes riscos que estavam expostos a partir daquela altura, não é? E eu acho que o trabalho foi realmente uma importância extrema. Acho que foi inexcedível naquilo que fez. Foi de facto uma demonstração de que aquilo que muitas vezes é o trabalho invisível que está por trás na comissão, não é? Às vezes as pessoas não se apercebem de facto do trabalho que está por trás, e é nestas alturas que isto vem ao de cima e que de facto se vê a diferença do que é estar dentro ao abrigo desta comissão, e de facto faz toda a diferença ser um associado à CAP e estar a contar com esta associação na defesa do setor e na ajuda de facto nestas situações de crise, como foi esta crise pandémica que nós vivemos agora. Eu acho que foi inexcedível, como disse. Ok, muito obrigado, Frederico. E agora pergunto ao Hélder Pereira se considera que a queda de atividade, que pelo menos está a acontecer em algumas empresas, pode ser aproveitada pelos distribuidores para reverem alguns maus hábitos que estavam a ser implementados. E em relação a estes maus hábitos, eu refiro-me às entregas rápidas, à manutenção de grandes estoques e ao incremento de pontos de venda para estarem mais próximos dos clientes. Houve um grande movimento antes da pandemia. Acha que agora, após este período, vai acontecer alguma mudança, digamos, a nível principalmente da distribuição? É assim, sinceramente é assim, algo se aprendeu, como é óbvio, não é? Acho que na parte dos recursos humanos a grande aprendizagem foi nos recursos humanos, não é? Em que as pessoas tornaram-se interdisciplinares dentro das empresas. Porquê? Porque as empresas, como é óbvio, tiveram que cortar, seja em layoff, seja para não haver um cruzamento de pessoas. Houve um alterar desse modo, não é? E aí sim, redimensionar o negócio, mas para mim na parte de recursos humanos, porque digamos que tudo o resto que o João disse
dos estoques, das entregas, não é? Dos pontos de venda, não é? Acho que nós passámos 2 meses e meio, mas junho já passou e acho que a recuperação está a ser superior àquilo que eu estava à espera e acho que já chegamos a julho, a nível do negócio, já esquecemos o que ficou para trás, não é? E digamos que não lhe chamo maus hábitos, mas são, digamos que é o modo de viver das empresas que estavam antes e continuarão, ou seja, as entregas, o serviço continua a ser, digamos que está tudo ligado, ou seja, o serviço hoje em dia que é ter a peça na hora obriga a ter stock, não é? O ter stocks grandes hoje em dia não implica ter quantidades, implica sempre ter mais gama nas prateleiras, não é? A questão das lojas, os pontos de venda, voltamos ao mesmo, é a proximidade e acho que por aí não vai haver alterações, muito sinceramente, porque com o que eu tenho falado e dos poucos clientes com que eu tenho estado, não é? O julho já está a um nível que eu acho que aqui há um mês nós não esperávamos, não é? E voltamos, digamos, àquele ritmo normal, ou seja, sejam 4 entregas, sejam 6 entregas, sejam 3 entregas. Outra questão é o investimento. Aí sim acredito que as coisas vão ser repensadas e os clientes vão repensar o negócio nessa perspectiva, porque neste momento vivemos uma incerteza do que é que será esta situação pandémica daqui a 3 ou 4 meses. Ou seja, indo fazer grandes investimentos em stocks agora, sabendo que os vão ter que pagar a 60 ou 90 dias, mas sabendo que se calhar em outubro ou novembro não sabem como é que vai estar a situação, não é? Se vamos estar no mesmo ou não, embora na minha opinião não vamos parar outra vez, ponto. Isto acho que não aguenta a economia, como é óbvio, não é? Acho que é na parte dos investimentos, aí sim, ou seja, abrir novos pontos, fazer investimentos nessa situação, acho que vai se parar, ou seja, aqueles que tinham isso em perspectiva, como é óbvio, vão aguardar, não é? Porque acho que as pessoas, como o João disse há bocado, voltámos um bocadinho àquela situação que as pessoas têm que perceber que o negócio tem que gerar cash flow e esse cash flow tem que ser ele próprio o necessário para as situações como a gente passou, o necessário para recorrer à banca, porque foi outra da situação que nós verificámos que aqueles que tiveram condições para recorrer à banca porque tiveram que o fazer, fizeram e tiveram o apoio, aqueles que não tinham condições para isso não o puderam fazer, não é? E por aí eu penso que vai mais pela questão dos investimentos que não serão feitos ou que serão adiados, não é? Do que mudarmos um bocadinho as mentalidades do que não podemos entregar tantas vezes ou não podemos ter tanto stock. Acho que a razão será mais por uma questão de indefinição do que é que será o futuro, não é? Mais que uma decisão racional do momento. Obrigado, Hélder. Eu acho que, já agora, se puder acrescentar qualquer coisa, eu concordo com o que disse o Hélder. Acho que dentro do setor, se calhar, a nível organizacional, eu diria que talvez as oficinas estejam hoje um bocadinho mais organizadas do que antes da pandemia, especialmente por causa desta situação que obriga a esse tipo de organização, ou seja, organizar como é que recebem os carros, quantos clientes é que recebem, ter uma agenda mais rígida, digamos assim, e não estar a aceitar carros a molho. E, portanto, eu acho que a esse nível talvez haja um bocadinho ou tenhamos assistido a alguma reorganização no nível de funções. Mas eu acho que do resto estou de acordo com o que o Hélder disse. Muito bem. Portanto, digamos que o modelo do negócio continuará a ser o mesmo, as oficinas mais a adaptarem-se a estas novas exigências até do cliente. Eu pergunto ao João Cardoso se considera que após esta pandemia a relação que fabricante-distribuidor passará a ser mais digital. Há pouco falou na importância da digitalização e que já é feita, portanto, ao nível do distribuidor e do fabricante, mas cada vez será mais digital, não é? Sim,
Cada vez será mais digital, por pontos, digamos assim. Durante a pandemia este fenómeno foi forçado e nós, por exemplo, na ACAP vivemos com isso, não é? Deixamos de ter as nossas reuniões presenciais e passamos muito rapidamente a ter as reuniões por videoconferência. E isto também ao nível da relação fabricante-distribuidor também aconteceu. Houve maior intensificação do contacto por telefone, por e-mail, também em alguns casos da videoconferência, mas isto foi possível, em primeiro lugar, porque de certa maneira foi quase que forçado, não é? Pela questão da pandemia, e também porque o abrandamento momentâneo do negócio permitiu que esta transição fosse mais eficiente e acabou por se tornar então numa experiência positiva. No entanto, na minha opinião, eu acho que do ponto de vista da relação, e quando falamos da relação com a relação comercial humana, isto será uma boa ferramenta, será uma ferramenta complementar ao negócio para as nossas tarefas diárias, mas que não poderá substituir a vertente humana e a vertente social do nosso negócio, que é muito importante. Nesse ponto de vista, eu acho que essa parte vai continuar a ser fundamental. Vamos ter que nos adaptar, porque a realidade que tínhamos até o pré-Covid será diferente, e será diferente possivelmente para sempre, independentemente de termos uma resolução da questão sanitária. Isto vai mudar mentalidades e vai mudar formas de estar, e por isso vamos ter que usar este tempo para nos adaptarmos também a esta realidade. Mas, como digo, eu acho que do ponto de vista da relação, a digitalização é importante, mas será complementar. O importante será sempre a relação pessoal e humana. Muito bem, esperemos que não se perca essa relação humana, que é realmente muito importante. E pergunto ao Frederico Cassis agora se o fecho temporário das fábricas de peças durante este período de confinamento originou ou está a originar alguma quebra de estoques e problemas de abastecimento de componentes ao mercado. E, inclusive, se já tem conhecimento de alguns problemas de estoque, diga. Bem, eu diria que esse problema é um problema transversal a todo o mercado, porque isso é um problema que tanto pode ter o fabricante como o distribuidor. De facto, houve aqui uma contenção, sobretudo no mês de abril e até meados de maio, houve uma contenção, houve fecho de fábricas, portanto em abril houve mesmo fábricas que fecharam completamente, não só pelo tema do confinamento obrigatório, mas também porque houve muitas situações em que as próprias fábricas de automóvel fecharam e, portanto, não havia maneira de escoar os produtos e, portanto, não se justificava estarem em funcionamento. E claro que isto, a prazo, vai trazer alguns constrangimentos, não haja dúvidas disso, ou seja, é normal, ainda por cima, tendo em conta que junho e julho estão a ser os meses que estão a ser, portanto estão a ser meses excepcionais, de muito movimento, de facto, porque isto no fundo é o fim de um bottleneck. Nós tivemos aqui uma espécie de um confinamento, e eu acho que é normal que agora este ajuste determine aqui alguns problemas de estoque pontuais, obviamente, mas não creio que seja nada para alarme. Tem a ver de facto, com este pico de procura que houve versus o facto das fábricas terem, efetivamente, algumas terem estado completamente paralisadas e, portanto, agora é preciso apanhar o ritmo outra vez, mas não creio que seja nada para ficarmos alarmados, nem pouco mais ou menos. Digamos que o mercado pode estar descansado porque vai haver peças para toda a gente. Eu acho que sim. Oxalá continuemos com esta procura que temos tido até agora. Muito bem. E passo então agora a perguntar ao Hélder Pereira, a situação da pandemia obrigou as empresas a reestruturarem-se, a mudarem estratégias e procedimentos. Que mudanças é que o Hélder pensa que vieram para ficar? Houve algumas mudanças evidentes realmente as empresas tiveram que tomar ou adotar para se adaptarem a estes novos tempos? A grande questão é se os novos tempos vieram para ficar, não é?
Acho que a primeira pergunta que toda a gente se faz, não é? Isto é uma situação transitória de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ou mais do que isso, não é? Portanto, isso é a primeira situação. Portanto, antes de pensarmos em reestruturações e digamos, as empresas moldarem-se a esta nova situação, não é? E aqui falo tanto do lado dos fabricantes como do mercado independente, não é? Digamos, os nossos clientes, as oficinas, os retalhistas, tudo isso, não é? É pensarmos, digamos, o que é que será isto no futuro, não é? Ou seja, isso é a grande questão que toda a gente se pergunta, não é? Agora, estruturar, como eu digo assim, acho que a grande questão da aprendizagem com isto, as empresas aprenderam é a questão financeira. Ou seja, aqueles que tiveram capacidade financeira para aguentar layoffs, mal ou bem, estavam a pagar parte do salário das pessoas, as pessoas estavam em casa. Tinham que cumprir, digamos, as suas obrigações com os seus fornecedores. Porque isto obrigou também, como é óbvio, não é? Digamos que o negócio parou, mas as obrigações, digamos, essas não pararam. Desde o lado do fabricante, até acho que até a oficina, até aos empregados, como é óbvio, não é? Acho que isso é a grande aprendizagem que se teve, foi que as empresas têm que se estruturar financeiramente para, não casos como este, como ninguém esperava, não é? Mas para necessidades que existem extremas como esta. Ou seja, sejam com capitais próprios para fazer face a isto e aos compromissos que existem, não é? Sejam com resultados e capacidade financeira para ir à banca, porque a banca no fim serve também para isto, não é? É para apoiar nestas alturas, não é? Mas para se ter esse apoio, as empresas têm que estar capacitadas dos resultados que têm que ter, não é? E não vivermos o dia a dia como até então, não é? Porque acho que essa foi a grande aprendizagem que tivemos todos nisto, não é? Do lado dos fabricantes, falando agora do caso em específico da Manumel, estruturámos internamente com a Móvel, como o Francisco disse, Frederico disse, perdão, porque temos aqui 3 marcas, se calhar 70-80% do nosso negócio é o primeiro equipamento. E a partir do momento que as fábricas do primeiro equipamento fecham, não é? Deixamos de ter um escoamento de produto de 70-80% de uma hora para a outra. E continuamos com o serviço, tentamos reestruturar-nos, não é? Readaptar-nos, como é óbvio, para servir o mercado independente, como é óbvio, não é? Só que eu digo, ou seja, foi uma aprendizagem de todos, não é? Chegarmos a hoje, este dia, fechámos o semestre, estamos a fechar já o julho, ver os resultados que tivemos para trás, ver a recuperação que estamos a ter, não é? E estarmos aqui principalmente, não é? É sinal que as empresas souberam se readaptar, redirecionar um bocadinho o negócio em função daquilo que é a realidade, e acho que isso é o principal, ou seja, o futuro, acho que isso, estamos aqui muitos e existiriam muitas opiniões do que é que será o futuro, mas acho que pronto, neste momento é como eu disse, é viver o dia e pensar que as empresas têm que estar preparadas para situações não tão extremas, mas como é óbvio, para situações de dificuldade. Isso é a pergunta do $1 milhão, não é? O que é que será o futuro? Sim. É muito complicado, não é? É muito complicado. Muito bem, muito obrigado. E passo outra vez então a perguntar ao João Cardoso, relativamente aos recursos humanos, que continuam a ser o ativo mais importante das empresas, segundo as competências que devem ter após esta pandemia e o Covid-19 serão diferentes daquelas que tinham antes. O que é que o João Cardoso considera que os recursos humanos devem estar preparados para esta mudança com competências? O Hélder já mencionou anteriormente, e bem, que o fator humano é muito importante neste momento e vai ser, e continuará a ser no futuro. Para além das competências que hoje em dia os nossos recursos humanos já têm, porque não podem, há competências sociais e competências técnicas que não podem deixar de ser trabalhadas, aliás, têm que ser reforçadas por vários fatores, sejam por fatores tecnológicos, do desenvolvimento de produto, etc. São, sem dúvida, um fator muito importante nas empresas e será um fator crítico de sucesso. A meu ver, o fator digitalização, uma vez mais, vai ter um papel importante
na questão dos recursos humanos. Se formos a ver, por exemplo, nos dias que correm, ouvimos constantemente falar de marketplaces, de catálogos web, de lojas online. Isto são ferramentas utilizadas de forma sistemática no dia-a-dia do nosso negócio e no negócio dos nossos clientes. Se adicionarmos a isto as novas formas de comunicação que já eram utilizadas antes desta questão sanitária do Covid-19, como por exemplo o Skype ou até mesmo o WhatsApp, para efetivamente fazer vendas, temos aqui um leque de ferramentas digitais a serem utilizadas no nosso negócio que são importantíssimas. Por isso, eu acredito que será importante, acima de tudo, estruturar a forma como utilizamos estas ferramentas, podermos retirar o máximo de dados possível e analisá-los de forma criteriosa para conseguirmos alavancar estas ferramentas no futuro e acima de tudo também fazer com que as pessoas que fazem parte das nossas organizações que estejam capacitadas para tirar o máximo partido das mesmas. Por isso, e sem nunca descurar outro tipo de competências sociais e técnicas, como já tinha falado, acredito que as competências digitais serão no futuro importantíssimas para o nosso negócio, ou seja, será uma complementaridade àquilo que já pedíamos no passado e que já nos era pedido no passado em termos de competências de recursos humanos. Muito bem, obrigado, João. E eu agora passo novamente ao Hélder Pereira uma pergunta mais prática em relação à tendência que está a haver para o maior uso do carro particular em detrimento dos transportes públicos e que impacto é que isto vai ter no setor, se considera que isto vai ter realmente uma ajuda na recuperação do setor e quais é que vão ser as tendências, se é uma coisa para se manter, na sua perspectiva, que análise é que faz desta situação e desta tendência que está a haver? Só para ver, João, aí o que são, digamos que, a alteração. Eu lembro-me de nós, nos últimos 6 meses, não é? Antes da pandemia, as conversas e discussões que havia muitas vezes na ACAP e na Comissão de Fabricantes era a situação da mobilidade, não é? Ou seja, digamos que o car share, não é? Ou seja, a partilha dos carros, os TVDEs, os Ubers, tudo isso, não é? Digamos que tudo isso para nós era que o futuro é que com isto tudo ia haver menos carros, não é? Menos carros, menos quilómetros, menos peças, menos negócio, não é? Porque tirando uma pequena porcentagem do volume de negócios dos 3 que estamos aqui, que é o Frederico, as baterias, não é? Todos nós vivemos de quilómetros, não é? Ou seja, os quilómetros percorridos é o que trazem negócio, não é? Pronto. E a partir do momento que se pôs a situação de cada vez haver menos carros, que as pessoas começavam a partilhar carros, a situação, por exemplo, que foi feita nas grandes cidades com os transportes públicos, com os espaços sociais, com preços muito mais acessíveis para as pessoas andarem de transportes públicos, não é? Tudo isso, digamos que era um aglomerar, não é? Que mais dia menos dia entrávamos numa crise, porque pronto, ou seja, ia haver menos carros na estrada. A realidade é que, passado estes 3 meses do que se passou, o que era verdade ontem, hoje já é totalmente mentira. Ou seja, hoje em dia ninguém quer andar transportes públicos por causa da situação da pandemia. A venda de automóveis na segunda mão disparou entre junho e julho, não é? Eu por acaso não havia também um dado qualquer que dizia que nas inspeções, para além de estarem sobrelotadas dos carros que não tiveram a fazer a inspeção no confinamento, mas havia também um dado de uma série de carros que estavam a entrar agora nas linhas de inspeção, mas que já não tinham inspeção há 2, 3 anos, 4 anos, ou seja, carros que estavam encostados e que agora estão a voltar para a estrada, não é? As pessoas de facto têm esse receio de... Sim, Frederico, só para ter noção, porque nós com isto tudo eu acompanho mensalmente o que é, digamos que o consumo, para nós o dado mais relevante em relação aos quilómetros, que é o que nos interessa a nós como fabricantes, não é? O que é que anda ou não anda, são os dados de consumo de combustíveis, não é? Pronto. Claro. E nós em fevereiro acumulado, tínhamos que o consumo de gasolina estava em mais 3,6% e o consumo de diesel estava em mais 1,7%.
e chegámos a maio com menos 22 de combustível e menos 18 de gasóleo. Se nós formos fazer este balanceamento com a quebra do mercado, e eu já discuti com isto com mais que um distribuidor, ou seja, o que é a quebra do mercado para eles neste período, e o que é e fazemos este paralelismo com a quebra de consumo de combustíveis, não é? Não andamos muito longe. Ou seja, lá está, ou seja, se os carros não andam, não consomem, não têm consumíveis, seja filtros, sejam óleos, seja baterias, seja travões, não é? Isto tem a ver basicamente com os carros na estrada. E o que nos leva a esta alteração no paradigma agora da pandemia, não é? É que toda a gente, por uma questão, já não digo só de saúde, questão sanitária, mas uma questão mental, não é? Vai-se voltar um pouco a usar o veículo. Imaginemos, por exemplo, quem tem filhos. Quer dizer, se antigamente se tinham a vontade de deixar o filho ir para a escola em transportes públicos, não é? Neste momento leva-se de manhã e vai-se buscar à tarde. Quem pode, como é óbvio, não é? Ou seja, isto alterou muito a questão de mobilidade e voltámos um bocadinho ao antigamente, que é em cada carro uma pessoa. Sim. Eu já agora gostava só de rematar aqui com mais um dado que é interessante e que nos diz respeito a nós, ela, diretamente, que é, de facto, nós aqui temos uma aferição de 2 níveis de arranque pós-confinamento, que é material de reparação, e quando eu digo material de reparação estou a falar de motores de arranque, alternadores, enfim, baterias, a parte dos filtros, dos travões, tudo isso arrancou imediatamente, e a um ritmo brutal. A parte de carroçaria, não, mais lento. Portanto, volto a dizer, eu tenho a sensação, e os dados apontam para isso, que de facto havia uma série de veículos que não estavam a ser utilizados e que passaram a ser utilizados. Simplesmente nós aqui ainda não temos trânsito suficiente, digamos, para que haja colisões e para que o negócio da carroçaria volte também e haja essa retoma do negócio de carroçaria. Mas tudo aponta para que sim, ou seja, agora a única coisa que de facto me causa algum receio é a situação económica depois de cada família, não é? Porque isso também vai depender, se as pessoas não tiverem dinheiro para andar de carro, não vão andar de carro, se as pessoas não tiverem dinheiro para reparar o carro, não vão reparar o carro. Portanto, no final da linha, nós estamos todos dependentes disso, mas eu estou 100% de acordo com o que o Helder disse. De facto, há uma mudança de paradigma, estava-se a caminhar numa direção e voltou-se completamente para a direção oposta, e o transporte individual passa a ser, e mesmo aquela coisa que havia das boleias, o carpooling e não sei o quê, que as pessoas partilhavam e iam para o emprego, tudo isso ficou neste momento em águas de bacalhau, digamos. Muito bem, e para reforçar esta vossa opinião, aqui um dos participantes está a escrever que cada vez me aparecem mais carros que estavam parados há um ano ou mais para reativar essas viaturas. Portanto, lá está. Coincido com o que o Frederico estava a dizer, as pessoas a porem os carros a funcionar para a sua utilização. Agora passo a perguntar ao João Cardoso que esta situação do aparecimento dos carros elétricos e híbridos começam a juntar-se aos motores diesel e a gasolina nas oficinas. O João está numa empresa na Continental que desenvolve tecnologias para todas estas motorizações. Durante quanto tempo este mix irá durar? Pensa que isto vai haver sempre estas motorizações no mercado, ou a tendência será um dia para ficar reduzido a menos, não é? João, se há bocado tínhamos a pergunta de $1 milhão, eu acho que agora temos a pergunta de 1,5 milhão, não é? Honestamente, julgo que vai ser durante muitos anos para dar uma resposta assim mais direta possível. A verdade é que neste momento, e nós somos, enquanto Continental, a cara dessa transformação,
está-se neste momento na indústria automóvel a deparar-se com uma grande transformação. Há cada vez mais preocupação com as questões climáticas, com a questão da sustentabilidade do nosso planeta, e daí os fabricantes estarem a desenvolver de uma forma acelerada sistemas de propulsão alternativos, não é? Sejam os híbridos elétricos, as células de hidrogênio, etc. Agora, analisando o ponto de vista do negócio das oficinas, que é disto que estamos a falar, esta análise deve considerar outros fatores que serão mais importantes no médio prazo. A evolução natural do parque automóvel é algo que devemos ter em conta. Neste momento, por causa da pandemia, venderam-se menos carros novos. O facto destas tecnologias serem também tecnologias mais, no momento, ainda são tecnologias caras, que não estão acessíveis à maioria do público, por isso também há aqui uma questão relacionada com o poder de compra e a capacidade de compra dos particulares para este tipo de viaturas. E depois, como disse anteriormente, a própria evolução do parque automóvel, não é? Se estivermos a analisar, por exemplo, que a idade média do parque andará nos 11, 12 anos, por isso estamos a falar, se estivermos a verificar que ainda hoje são vendidas viaturas a combustíveis fósseis, no futuro, nos próximos 10 anos pelo menos, essas viaturas vão precisar de serviço. Se juntarmos a isto as viaturas híbridas, os híbridos plug-in têm sempre componentes de motores de combustão associados e por isso as revisões normais associadas a este tipo de tecnologia. Estamos a falar em trabalho para as oficinas, por assim dizer, para muitos anos. Por isso, falamos em movimentos disruptivos, é verdade, são movimentos disruptivos, mas a várias velocidades. E isto permite o quê? Permite, por um lado, que as oficinas tenham tempo para se adaptar, que os negócios tenham tempo para se adaptar, sem nunca descurarem e ficarem à sombra da bananeira, como se costuma dizer. Tem que haver aqui um certo equilíbrio entre desenvolver, inovar, aprender, formar e também aqui um certo equilíbrio com as questões relacionadas até com a própria questão financeira dos negócios, que todas as novas tecnologias, todas as novas aprendizagens também trazem custos associados, por isso isto aqui é um equilíbrio que se tem que fazer, tem que se manter aqui um horizonte temporal aberto e ao mesmo tempo garantir que estamos a trabalhar para o futuro. Por isso, o que eu vejo e o que me parece que será a fotografia das oficinas no futuro será, sim, maior complexidade para as oficinas do ponto de vista técnico, porque deixamos de ter basicamente carros a gasolina ou a diesel e passamos a ter 6 ou 7 tipos de motorizações diferentes, por isso mais complexidade para as oficinas, mas ao mesmo tempo há aqui um horizonte temporal que nos permite inovar e desenvolver o nosso negócio se estivermos atentos, se tivermos o cuidado de acompanharmos esse desenvolvimento. Obrigado então, João, e estamos a chegar ao fim, ou já estamos a ultrapassar um pouco aqui o tempo previsto para o nosso webinar, mas eu não quero fechar sem fazer uma última pergunta ao Frederico Cassis, em nome, portanto, da Comissão, a mensagem que deseja transmitir ao setor para o futuro na perspectiva da Comissão, digamos. Bom, na perspectiva da Comissão, eu acho que a mensagem que fica é que o mercado pode continuar a contar com todas as ações e todas as mobilizações que a DPAI, dentro da ACAP, tem levado a cabo nestes últimos anos. De facto, nesta altura foi
uma forma também de levantar o véu sobre aquilo que se faz nos bastidores, entre aspas, não é? E de facto houve trabalho palpável do ponto de vista do mercado, das oficinas, etc., com protocolos de recepção de carros, de entrega de viaturas, etc., protocolos de segurança, enfim, um sem número de toda a compilação de legislação que, entretanto, foi saindo. Este apoio é aquele apoio que, de facto, é prestado pela DPAI ao mercado e as suas comissões especializadas. E eu acho que a mensagem que fica é que, de facto, podem contar com o trabalho da ACAP e com o apoio que tem sido inestimável ao nosso setor daqui para a frente. Portanto, até agora foi feito e continuará a ser feito, com certeza, com o maior brio e todo o profissionalismo que tem sido até agora exercido. Muito obrigado, Frederico. E, bem, chegamos ao fim de mais um webinar realizado pelo Jornal das Oficinas, em parceria com a Divisão de Pós-Venda Automóvel Independente da ACAP, e este dedicado à reação dos fabricantes de peças à Covid-19, onde debatemos alguns dos assuntos que preocupam os profissionais do setor. Muito obrigado aos oradores convidados, ao Frederico Cassis, João Cardoso e Alder Pereira, pela sua disponibilidade em participarem neste webinar e a informação que partilharam com os participantes que nos acompanharam. Um agradecimento especial a todos que assistiram e esperamos que tenha sido útil e esclarecedor, e até um próximo webinar do Jornal das Oficinas. Muito boa tarde. Muito obrigado. 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 Boa Obrigado. tarde. Boa tarde. Obrigado.